Livro Mantras de Vida de Loester. Cada dia que passa, sinto o céu dentro do meu coração e toda a humanidade tingida pelo meu amor. Agora no Livro dos Espíritos, a questão 423. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de forma a imprimir todas as aparências da morte e depois voltar a habitá-lo. Na letargia, o corpo não está morto, porque há funções que continuam a ser executadas. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito está ligado, rompendo-se por efeito da morte real, pela desagregação dos órgãos. Os laços que prendem o corpo ao espírito, ou melhor, o espírito ao corpo, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volte à vida, é que não estava completamente morto. Letargia é a perda temporária da sensibilidade do movimento por causa fisiológica, levando o indivíduo a um estado mórbido em que as funções vitais estão atenuadas de tal forma que parecem suspensas, dando ao corpo a aparência de morte. Atualmente, a medicina reconhece como mortas somente as pessoas que não apresentem nenhuma atividade cerebral. Então, na época do Livro dos Espíritos, ainda não tinha essa compreensão também. Então, vamos continuar no céu e o inferno, falando ainda da doutrina das penas eternas. Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Aqueles que pretendem encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas podem se opor textos contrários que não deixam nenhuma ambiguidade. As palavras seguintes de Ezequiel são a negação mais explícita não só das penas irremissíveis, mas da responsabilidade que a falta do pai do gênero humano teria feito pesar sobre a sua raça. O Senhor me falou de novo e me disse: de onde vem que vos servis entre vós desta parábola e que a tornastes provérbio em Israel? Os pais, dizeis, comeram uvas verdes e os dentes dos filhos sentem a acidez? Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que essa parábola não passará mais entre vós a provérbio em Israel, pois todas as almas são minhas. A alma do filho é minha como a alma do pai. A alma que pecou morrerá ela mesma. Se um homem é justo, se ele age segundo a equidade e a justiça, se não entristece nem oprime ninguém, se devolve a seu devedor a caução que ele lhe dera, se não toma nada do bem de outrem pela violência, se dá do seu pão àquele que tem fome, se cobre das vestes aqueles que estavam nus, se não empresta a juros e não recebe mais do que se deu, se desvia a sua mão da iniquidade e se profere um julgamento equitativo entre dois homens que pleiteiam juntos, se ele anda pelo caminho de meus preceitos e respeita minhas determinações para agir segundo a verdade, esse é justo e viverá muito certamente, disse o Senhor Deus. Se esse homem tiver um filho que seja um ladrão e que derrame sangue ou que cometa alguma dessas faltas,
esse filho morrerá muito certamente, visto que fez todas essas ações detestáveis, e seu sangue estará em sua cabeça. Se esse homem tiver um filho que, vendo todos os crimes que o pai cometera, seja presa de temor e se abstenha de imitá-lo, esse não morrerá por causa da iniquidade do pai, mas viverá muito certamente. O pai que oprimira os outros com calúnias e que cometera ações criminosas no meio de seu povo, morreu por causa de sua própria iniquidade. Se disserdes, porque o filho não carregou a iniquidade do pai, é porque o filho agiu segundo a equidade e a justiça, que ele manteve todos os meus preceitos e praticou-os. É por isso que ele viverá muito certamente. A alma que pecou morrerá ela mesma. O filho não carregará a iniquidade do pai, e o pai não carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio estará sobre ele. Se o ímpio fizer penitência de todos os pecados que cometera, se mantiver a todos os meus preceitos, e se agir segundo a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. Não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele cometera. Ele viverá nas obras da justiça que tiver feito. Quero eu a morte do ímpio, disse o Senhor Deus, e não quero antes que ele se converta e que se retire de seu mau caminho e que viva. Essa citação toda é de Ezequiel, no capítulo 28. Os versículos vão de 1 a 23. E ainda, dizei-lhes estas palavras: juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas quero que o ímpio se converta, que deixe seu mau caminho e que viva. É Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. E terminamos com Parnaso de Além-Túmulo, a poesia de Pedro de Alcântara, nosso Dom Pedro II, soneto. Desculpe, não é soneto, é Oração ao Cruzeiro, no cinquentenário da abolição. Luminosas estrelas do cruzeiro, iluminai a terra da esperança, na doce proteção de um povo inteiro, onde a mão de Jesus desce e descansa. Símbolo sacrossanto de aliança, de paz e amor do eterno pergureiro, guardai as claridades da bonança na vastidão do solo brasileiro. Constelação da cruz cheia de graças, transfundi numa só todas as raças, no país da esperança e da bondade. Que o Brasil, sob a luz da tua glória, possa escrever no mundo a grande história das epopeias da fraternidade.